Salve, salve! Seja muito bem-vindo. Esse é o programa Fala Maraca. Já expliquei, né? O programa onde que menos acontece é o Maraca falar, porque quem tem que falar aqui é nossos convidados, tem que contar histórias, trazer experiências e também mostrar como algumas entidades têm mudado a vida de pessoas aqui em Ribeirão Preto. E hoje eu vou falar de uma entidade que eu tenho um carinho muito grande. Na verdade, uma entidade que lá atrás, em 2017... foi uma das responsáveis para que eu assumisse a frente parlamentar do terceiro setor na Câmara, para que nós aumentássemos o trabalho com o terceiro setor. Eu vou contar essa história daqui a pouquinho, mas antes eu quero apresentar ele, que é o gestor hoje da AMA, Associação Amigos dos Autistas. Quero agradecer aqui muito a presença do Dr. Gabriel Steffens. Dr. Gabriel, tudo bem? Olá, Maraca, tudo bem? Agradecer a oportunidade de estar participando desse programa com você e mandando um abraço desde já para todos que estão nos assistindo. Eu conheci o Gabriel há alguns anos, né? O Gabriel é bastante jovem e dinâmico, ele deu uma cara nova ali para a AMA, mas tem uma equipe muito competente junto com ele ali, uma equipe que tem dado de tudo para que aquela instituição ela melhore cada vez mais. Não é exagero dizer que nós tivemos algumas mudanças nos últimos anos ali no modo de gerir a AMA, né, Gabriel? Acho que você trouxe um pouquinho da sua cara ali junto com você ali, né? Exato, Maraca. Eu assumi a coordenação geral da instituição, né, no ano de 2019, em que eu já era advogado. E nós estávamos sediados tudo num único lugar, né? Tanto dos 2 anos aos 44 anos de idade. Uhum. E logo que eu assumi, a primeira proposta de trabalho foi desmembrar a instituição em 2 novas unidades, em que os jovens e crianças ficassem num local e os adultos em outro, né, separando aí o programa de trabalho institucional. E hoje a AMA, então, atende em 2 unidades aqui em Ribeirão Preto. Exato. Nós temos a unidade 1, a sede administrativa, os serviços de educação, assistência e saúde, na Cerqueira César 1730, e a unidade 2, que fica na Olavo Bilac, e logo com novas notícias, porque estamos já em ampliação e indo para um imóvel maior. Maior, né? E eu fico muito feliz. Já vou aproveitar o gancho. A AMA, ela tem uma série de obrigações financeiras, né, para manter os trabalhos dela. E isso faz com que você tenha que, aquela coisa, trocar o pneu com o carro andando, né? Então o carro tá ali andando, o trabalho está sendo feito e você tá com essa preocupação aí dessa nova construção, o que vai trazer muita qualidade no atendimento para a AMA. E também tem uma outra coisa, economia também, porque aí vai ser um prédio próprio, vai ser um local próprio. Existe esse projeto de ampliação, de construção desse novo local. As pessoas que estão assistindo a gente, se tiver, por exemplo, uma construtora que queira ajudar, se tiver alguém que possa ajudar, pode te procurar, Gabriel, lá? Exato, Maraca. Tanto nós, enquanto coordenadores, quanto o próprio telemarketing nosso institucional faz esse trabalho, né, de angariação de recursos, porém eles são insuficientes para custear, né, essa questão da construção. Nós temos uma seção do terreno na Avenida 1º de Maio, e é um terreno de 2.000 metros quadrados, em que lá seria, né, o sonho ideal para a construção desse atendimento. Porque hoje a gente despende mensalmente em torno aí de R$20 mil para locação, considerando, né, a unidade 1, a unidade 2 e também a Casa das Famílias. Então isso, né, seria um gasto a menos, né, para a instituição, para que a gente pudesse inclusive ampliar os nossos serviços. Pois é, e esse recurso pode futuramente ser investido em outras coisas, na ampliação, no aumento do número de pessoas atendidas, ou até mesmo levando para o pessoal que hoje é atendido algo a mais. E assim, aí eu queria contar um pouquinho do aspecto histórico da AMA. Ela foi fundada em 88, se não me engano, é isso? Exato, 35 anos. 35 anos já de atividade. E assim, dentre essa informação, quem foi o fundador ou os fundadores da AMA? Ela foi fundada por pais de crianças que tinham autismo?
Exato, Maraca. No ano de 1988, né, que ainda estava naquela questão da promulgação da Constituição, que quando realmente, né, vieram a surgir os direitos da Magna Carta que nós temos. E nisso, um grupo de pais, inclusive, né, nós temos um dos usuários de Monte Alto, que até hoje está ali conosco. Fundador. Fundador. Okay, o pai legal. dele foi um dos fundadores, né, e está lá junto conosco há 35 anos na instituição. Então esse grupo, né, numa casa, a princípio, fizeram ali uma reunião em que criaram-se, né, a AMA, que a princípio era só para questões, né, assistenciais. E com o passar do tempo, a AMA conseguiu, né, o seu convênio com o Estado na área de saúde para atender cerca de 100 pacientes e na área também da educação, que nós temos fragmentado em duas. A Secretaria Estadual de Educação, em que recebemos os alunos pervasivos que não conseguem frequentar a escola estadual, e pela municipal, que nós recebemos no contraturno escolar. Eles vão para a escola ou na manhã ou na tarde, 2 vezes por semana frequentam a AMA e um terceiro atendimento que é tanto na escola quanto na casa desses alunos. Gabriel, e assim, ó, bom, primeiro que a história é muito legal, né? Uma instituição que foi fundada por pais numa época, eu não sei se eu vou falar besteira, mas eu queria que você me corrigisse. Se eu falar, eu acho que não. Mas em 1988, o número de diagnósticos de autismo era bem menor do que hoje, né? Talvez por uma falta de conhecimento técnico, talvez também por ser um outro momento, mas a instituição ela surgiu no momento em que só ela fazia isso aqui, né? Exato, Maraca, uma das primeiras instituições, né, de Ribeirão Preto com essa história toda, e era muito comum, né, os pais antigamente esconderem seus filhos, né? Então esses filhos ficavam escondidos, não buscava-se esse diagnóstico. Nossa. E também nem se tinha porque não se falava muito nesses aspectos. Né? E hoje, se a gente pega a prevalência, ela está, acho que no último dado foi 1 para 36. A cada 36 crianças, exato, uma pode ter... o transtorno do espectro autista. E ele tem... E aí eu tô falando com o Gabriel já mais uma vez, gente. O Gabriel, desde que ele assumiu a AMA, ele tem sido um grande gestor. Ele é advogado, ele não é médico, mas acaba conhecendo, né, Gabriel? Acaba tendo muitas informações do que é e dos problemas. Eu não sei, você consegue me responder? Porque, assim, o autismo, ele tem alguns graus, né? Sim, na verdade, hoje nós falamos níveis de suporte. Uhum. Então, nós temos o nível do 1 ao 3, em que o 3 seriam os casos mais graves. Uhum. E o 1 aí, o que conseguiria, né, tanto frequentar a escola, frequentar a instituição, uhum, ir para o mercado de trabalho, né? Então, assim, o nosso público hoje da AMA de atendidos, ele permeia mais entre o nível 2 e o nível 3, que são os casos mais graves, que há uma dificuldade, inclusive, né, dessa inserção no mercado de trabalho ou até nessa parte de socialização. Então, o nosso trabalho, ele visa muito o currículo funcional natural, que é trazer essas atividades de vida prática e vida diária, né, para que ele possa se vestir, aprender a ir no mercado, né, minimizando aí essa sobrecarga familiar, porque um dos nossos conceitos, inclusive atuais, é o atendimento não só para o usuário, tanto também para as famílias, porque havia muita sobrecarga da questão familiar, principalmente dos pais, sobre o irmão, que seria típico, né, dessa questão do típico e do atípico. Então, hoje nós temos grupos de irmãos, grupos de mães, grupos de família em que a gente trabalha como que é essa questão para não sobrecarregar, né, aquele filho que está inserido no mercado, porque o medo dos pais é faltar um dia e quem que vai tomar conta desse filho? E a gente sabe que cada vez está mais escasso os serviços para esse público, porque hoje na AMA a gente tem o mais velho de 45 anos e a gente não tem para onde encaminhá-lo. O seu atendido mais velho tem 45 anos hoje. Começou bem mais cedo lá. Começou, ele está lá conosco há 20 anos. Só que aí a gente não encontra um serviço de convivência que ele possa ser incluído, porque talvez hoje precisa mais de uma questão, né, de saúde do que própria ali do atendimento educacional. Embora a educação seja ao longo da vida, nós temos essa preocupação de como fazer uso, né, de outros serviços aí, de políticas, para que ele possa ser reinserido, até para que não fique naquela mesma dinâmica da AMA diária, né? Então são níveis de suporte. Níveis de suporte. Essa é a maneira correta de se tratar essa diferenciação. Exato. Eu ouço muito falar também,
por exemplo, da pessoa com autismo que não consegue ainda se comunicar. Algumas crianças, por exemplo, têm feito uso até do tablet para ajudar nessa comunicação, né? Por não ser verbal. Isso é reversível com o tempo ou geralmente não? O autista que é não verbal, ele vai continuar? Como que funciona isso? Maraca, eu acho que varia muito nessa questão, porque nós temos hoje na AMA, né? Quando eu assumi, nós tínhamos 90, hoje nós estamos com quase 130. 130 Exato, atendidos. nós subimos Olha isso. aí 30% do atendimento. Uhum. Com essa reestrutura. E aí a gente verifica que um é totalmente diferente do outro. Então, Entendi, é uma questão muito cara. particular mesmo. E nós temos, inclusive, o processo inverso, que ele era verbal, né, na infância, que depois ficou não verbal. Ah, tem Mas, isso e também. para isso a gente faz o uso da comunicação alternativa, que são os usos dos tablets, né? A gente tem um painel de rotina em que ele pega lá o que vai fazer no dia, então ele consegue se comunicar através dos meios aí, tanto do tablet, de imagens, figuras, gestos, e isso é observado todo pela equipe multidisciplinar que nós temos. Eu observei isso também. Quando eu fui lá, eu vi que tem uma comunicação visual muito grande, muito forte, né? Com o nome deles também em determinados lugares, para eles, talvez seja até um processo de reconhecimento para eles ali, né? Exato. Deles, autoconhecimento, talvez. Exato, e que possibilita inclusive a ele fazer as escolhas do que ele quer fazer no dia, se ele quer ouvir um rádio, se ele quer passear, andar com a turma até a praça. Quando eu fui uma criança que cresceu numa escola pública, né? E tive muitos amigos que talvez hoje, se naquela época houvesse... Porque, assim, eu vou trazer um outro dado para vocês que estão acompanhando. A AMA também, ela ajuda num trabalho de pesquisa com as pessoas com autismo. E isso é muito importante, porque existe uma evolução muito grande dessa década de 80 para cá, na questão do tratamento e do diagnóstico dessas pessoas. Eu tô falando isso porque, por exemplo, quando eu estudava ali no Spinelli, nós tínhamos alguns amigos que tinham algumas dificuldades, inclusive de comunicação. Talvez, se fosse hoje, essas crianças teriam sido diagnosticadas com autismo e poderiam ter recebido um tratamento melhor, um acompanhamento melhor. Muitos acabaram desistindo de estudar, muitos acabaram se isolando e alguns foram até escondidos mesmo, né? Nessa época era comum isso acontecer. Exato, Maraca. Hoje o que a gente preza no atendimento é a questão da estimulação precoce. Então, quanto mais cedo tiver o diagnóstico ou a hipótese diagnóstica, a equipe ela já consegue, né, através do plano terapêutico singular individual, trazer a necessidade, né, que seja, por exemplo, na fala da fono ou numa questão de reabilitação motora, no caso do fisioterapeuta, né? E traçar esse perfil para que ele seja reavaliado depois de 6 meses ou 1 ano, inclusive para saber se ele está no espectro ou não. Então, uma questão muito que a gente preza é por conta dessa questão precoce. Então, nós temos lá hoje um mais novo, está em torno aí de 2 anos de idade. Então, já fazendo todo, né, o tratamento de saúde, da habilitação que ele precisa, para desenvolver as suas potencialidades e as suas habilidades. O seu mais novinho lá, então, tem 2 anos e o mais velho tem 45 Exato, anos. A gente está nessa faixa de 2 a 45 hoje. Muito bom. Cara, eu sou fã do trabalho que vocês fazem e acho que é muito importante. Ribeirão Preto tem que... Aliás, eu falo, né? O terceiro setor, as entidades, os institutos, as ONGs para Ribeirão Preto, elas sempre ocuparam um lugar que o poder público não consegue chegar. E o poder público precisa de reconhecer isso, né? E às vezes... Estou falando isso com muito respeito, mas às vezes não reconhece. Por quê? Quando você não dá uma atenção ou não facilita para que as coisas aconteçam bem, quando a cobrança é extremamente enérgica, sem entender a peculiaridade de cada uma dessas entidades, isso é não ajudar também, né? Quando a gente fala de ajuda, é lógico que o fomento, a ajuda financeira é importante, mas muitas vezes entender a individualidade de cada uma dessas entidades é muito importante também. A própria AMA, nós podemos citar aqui, e aí eu estou citando um fato positivo. Há alguns anos, né, Gabriel? O Gabriel mapeou que a área que foi cedida, ela teria um prazo para terminar aquela obra, precisávamos de estender esse prazo.
E o poder público, dessa vez, ele teve essa sensibilidade, o prazo foi estendido, até porque nós passamos... O Gabriel entrou um pouco antes da pandemia, então, né, Gabriel? Você passou por esse momento todo de pandemia, muita coisa acontecendo. Então, a gente imagina o quanto essas dificuldades todas, elas impactam no dia a dia da entidade, e aí o poder público precisa sempre entender com um pouquinho de mais carinho. Exato, Maraca. Durante a pandemia, né, nós tivemos que nos reinventar, inclusive com os trabalhos remotos, porque como que muitos casos não são verbais, como que a gente ia usar através de filmagem esse atendimento remoto? Mas foi muito positivo e, assim, infelizmente, a volta para alguns foi muito de forma precária, dificultosa, mas que a gente ainda está, né, nesse processo do novo. E, igual você falou, essa questão da prefeitura, da parceria, ela é muito importante para a sobrevivência e manutenção das instituições, como também para o poder público, porque a gente realmente exerce um trabalho que ele não existe de fato, né, na rede. E às vezes é muito triste a gente ser tratado, acho que falo assim, em nome de todas as instituições, né? Como se estivéssemos obrigados. Nós não estamos. A gente faz porque a gente tem amor pelo trabalho e a gente sabe da intenção do município. Se a gente também não soubesse, nós nem manteríamos as instituições, né? E é muito também importante a conscientização das pessoas, porque se ela não se familiariza com a questão do autismo, tem a questão dos cegos, tem a questão aí do síndrome de Down, né? Então, assim, que ela tenha essa sensibilidade para criar essa arte de doar, assim como a gente vê muito, né, nos Estados Unidos. Então, acho que falta muito isso na conscientização nossa aqui em Ribeirão Preto. Pois é. E assim, ó, aí eu vou dizer uma outra coisa. Ajudar essas entidades também é uma obrigação nossa. De todo jeito, a gente precisa... mais uma vez eu vou dizer, existem várias maneiras de ajudar. Às vezes as pessoas falam assim, olha, será que eu posso ajudar doando voluntariamente algumas horas do meu dia? Pode também, tem várias coisas que você pode oferecer. E às vezes você também acha que o que você pode levar e ajudar a entidade é pouco, mas vai fazer uma diferença, porque tem várias pessoas imbuídas nessa procura, nessa busca de uma autossustentabilidade para a instituição. E assim, vocês que são da direção, eu costumo falar isso para que os pais valorizem também a instituição. Os pais precisam valorizar muito. Eu sei que ser pai atípico, ser mãe atípica, já é algo que é bastante difícil, né? São desafios enfrentados. E às vezes as pessoas acabam não tendo a paciência que precisam ter e não reconhecem como precisam reconhecer essas entidades. Mas o que eu queria agora pedir para você, Gabriel, é dizer para as pessoas, quem puder ajudar, como pode ajudar a AMA? Maraca, eu tenho percorrido bastante instituições dentro do estado de São Paulo. E o que eu tenho visto muito são empresas grandes disponibilizando seus funcionários uma semana para pintura de instituições. Eu tenho visto muito bacana esse trabalho e que eu nunca tive isso na AMA. Então, assim, seja através da mão de obra, igual você falou, questão de horas, olha, posso ir 4 horas, seja ir para uma área de recreação. Nós temos também diversos inúmeros profissionais, né, da área de saúde, de educação, que possam estar nessas instituições. E também com a questão financeira, nós temos aí os incentivos fiscais que... Na questão das empresas, tem até o último dia bancário, né, que doa via o fundo, e das outras formas também de doação direta para nós, né, ou para qualquer outra instituição. Nós temos aí um telemarketing no telefone 35158100, em que vocês podem falar com algumas de nossas monitoras que vão estar sempre auxiliando aí em como fazer essa doação para a instituição. Vamos repetir o telefone, 35158100. 35158100 é o telefone. E a AMA também tem as suas redes sociais. Você pode entrar, tem o Instagram, a AMA, né? Tem sim. É AMA_RP e o Facebook, né? AMA Ribeirão Preto. E em cima disso tudo, o que eu queria mais uma vez chamar a atenção das pessoas, né? A qualquer tipo de ajuda. Nota fiscal, a AMA ainda digita ali, faz a busca de nota fiscal paulista? A gente tem sim, Maraca. Nós temos, né, os digitadores, né? Então a gente arrecada em torno aí de R$6.000 por mês, mais ou menos, em torno da nota fiscal. Então, olha só, vamos supor, você está aí do outro lado, você fala, Maraca, eu queria ajudar a AMA, mas eu não sei como ajudar.
Se você falar assim, olha, eu consigo ir lá 2 vezes por semana para digitar a nota fiscal, você vai ajudar eles. Se você falar que pode recolher a nota fiscal, colocar a caixinha em alguns locais, em mercados, em farmácias aí no teu bairro, você pode ligar para a AMA e falar, você tem uma caixinha aí, como que funciona? Vocês trabalham com a caixinha? Gabriel, como que é? Nós temos em alguns pontos, né, e também hoje eu acho que está tendo um movimento bem também interessante do aplicativo. Do aplicativo e também do troco solidário. Então fica uma caixinha, às vezes as empresas falam, olha, a conta deu aí R$17,90, vamos arredondar para R$18? Ou para R$20? Então isso também tem fomentado bastante. E também é importante falar, Maraca, que a relação da nota fiscal paulista, a própria pessoa pode entrar no site, né, do Estado, da nota fiscal paulista, e já efetuar a doação direta dos seus gastos, né? E aí ela vai continuar concorrendo aí pelos prêmios, junto sorteio, com a instituição, inclusive. Ah, legal. Então, ó, essa é legal, hein, que o Gabriel falou. Você vai entrar aí, tem um aplicativo, né? Baixa o aplicativo ali. Isso. Ela cadastra o CNPJ da AMA. Isso, faz o cadastro, inclusive tem a forma lá de você escolher por tempos, né? Ah, legal. E é interessante isso, para a própria pessoa que está fazendo e para os familiares. Então a gente já faz isso com todos os nossos ali da AMA e sempre buscando mais. Não, e é muito interessante, porque às vezes a gente acha assim, ó, cada notinha é um pouquinho e tal, mas às vezes existe um acúmulo também de doação de algum comércio, que às vezes uma notinha acaba gerando um crédito bem grande. E tem o sorteio que ajuda muito, né? O sorteio que é difícil ganhar sempre, mas quando ganha ajuda demais a instituição, né? Exato, a AMA mesmo, acho que no ano de 2019 ou 2018, se não me falha a memória, ela foi contemplada com um sorteio de 100 mil. 100 mil, eu lembro, cara. Isso ajudou demais. E quanto mais pessoas estiverem ajudando, doando na nota fiscal, mais aumenta a chance da AMA, né, para que isso aconteça. Bom, assim como a gente perguntou quem pode ajudar, Gabriel, eu queria saber, e quem precisa do serviço da AMA? Como pode procurar? É direto na AMA? Não, tem que procurar o poder público? Como que funciona? Olha, nós temos diversas fontes, né? A AMA atende tanto Ribeirão Preto quanto outras 8 cidades da região. Então, assim, as cidades da região, o que eu indico? Que procure, né, o setor aí de assistência social ou de educação especial para que haja, né, essa formalização do convênio diretamente conosco. Em Ribeirão Preto, a questão é um pouco divergente, porque pela saúde a gente faz, né, a triagem dos pacientes e coloca uma fila. Infelizmente, a gente já tem uma fila aí de mais de 60 pacientes aguardando atendimento em saúde. Pela educação, ela caminha por 2 vertentes. Se o aluno estiver incluído na rede municipal de ensino, ele deve procurar o setor de educação também para que haja indicação tanto para a AMA quanto para outras instituições que também são conveniadas. Nós temos aí, acho que o caso do CAERP também que está nessa situação e também da APAI, né? Então nós temos aí, e o Centro Sullivan também, que atende parte aí dessa população autista. E se ele estiver na escola estadual, o movimento é que até a 5ª série ele tenha a sua matrícula retida no estado e seja encaminhado para a AMA. Então ele frequenta a AMA como educação exclusiva, mas para isso tem que a comissão avaliar esse caso e verificar a possibilidade dele estar nessa educação total na AMA, né, ou não. E pela assistência social também a gente recebe tanto demanda espontânea quanto também dos CRAS, dos CREAS, né, da rede socioassistencial de Ribeirão Preto. E, inclusive também queria falar, estou presidente do Conselho Municipal de Assistência e também a gente tem visto um trabalho, né, bem efetivo aí nessa interlocução, né, e intersecção de todos os trabalhos estarem caminhando, tanto com as ONGs, as OSCs, né, quanto o poder público. Mais um desafio, né? Mais um desafio que você assumiu aí, eu falo. Quando eu fiquei sabendo da sua eleição, eu fiquei muito feliz e fiquei preocupado. Eu falei que mais uma incumbência ali pro Gabriel é difícil, porque são várias entidades, pensamentos às vezes conflitantes ali, mas tudo vale a pena, né? Exato, Maraca. Ali nós temos quase 70 instituições, né, fundações, tudo inscritas ali no conselho. E é, assim, uma dinâmica totalmente diferente, né? Porque a gente tem a questão tanto de estar em conjunto com essas instituições e também verificando se os trabalhos, se os serviços delas estão, né, conforme a tipificação dos serviços reconhecido como de assistência social. Então, assim, é um formato de trazer mesmo essa resolução dos serviços tipificados, né, colocando elas no caso concreto com todas aí de Ribeirão Preto. Gabriel, a gente está numa reta final do programa aqui, eu queria falar sobre um assunto e já fazer um agradecimento.
quando a gente começou a pensar na lei do cordão de girassol, aliás, foi quando eu te conheci, né? Você já estava lá, mas a gente estava naquele período de pandemia. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui lá com você, a gente ainda usava máscaras, né? Ainda estava naquela época de usar máscaras e tal. Mas vocês, a AMA, e mais uma vez agradecendo não só a você, mas a todos os servidores, o corpo técnico da AMA. Eu vou deixar de nominar as pessoas aqui para não cometer nenhuma injustiça. Tem muita gente ali que eu admiro muito. E ali, naquele momento, vocês me ajudaram muito, foram grandes balizadores, porque eu mesmo tinha muita dúvida quanto à utilização do cordão de girassol. E uma das dúvidas era, será que isso não é... as pessoas não podem entender como algo que poderia rotular, né, a pessoa com doença oculta, com algum transtorno oculto? E aí vocês me fizeram perceber que não, que, por exemplo, quem não quiser não precisa de usar o cordão de girassol, mas é uma forma de... E eu digo que o cordão de girassol, ele não é só um objeto para identificar uma pessoa, mas ele é um símbolo de respeito, né? Ele é um símbolo que... eu posso estar falando do cordão de girassol aqui, muitos que estão nos assistindo não sabem o que eu estou falando, mas o cordão de girassol é algo novo e que traz uma discussão e traz à luz essa necessidade do respeito às pessoas com doenças ocultas. E aí eu acho que eles tiveram suma importância. O cordão o pessoal gosta de usar, né? Eu acho que isso ajuda, né, no dia a dia. Exato, Maraca, porque se a gente pega, né, principalmente para o caso das fobias, se uma pessoa, né, não gosta aí tanto dessa interação pessoal, e a forma do cordão é para identificar justamente nessa questão. Então, assim, claro que a gente tem diversos movimentos contrários aos movimentos a favor, mas eu acho que é isso, é uma forma também da luta, né, dessa questão das doenças ocultas que muitas vezes, né, não são visíveis, porque as pessoas têm muita facilidade em rotular as doenças, e a gente sabe que não tem. Então não existe cara de autista, não existe, né, cara de síndrome do pânico. Exato, justamente. Tem pessoas até com algumas doenças físicas que não são aparentes, né? Por exemplo, a pessoa às vezes ela é amputada, mas usa uma prótese e tal, não está aparente, mas essa pessoa não pode ficar muito tempo, por exemplo, numa fila. Tem um caso que ficou emblemático, você deve ter visto há alguns meses, uma mãe que estava numa dessas lojas, provavelmente em algum shopping e tal, e eu tô chamando a atenção por isso porque agora falta também o poder público, os empresários, todo mundo treinar as pessoas para entenderem a importância do respeito a esse símbolo que é o cordão de girassol. Mas tinha uma mãe com uma criança atípica na fila, e a moça que estava atendendo meio que tratou com desdém ou não quis entender a necessidade daquela mãe de não ficar muito tempo ali, e esse vídeo viralizou, né? E depois foram falar com a moça, ela não sabia, ela não tinha entendido o que era o cordão de girassol, e nem o que são as doenças ocultas. Então eu acho que a gente precisa de ter educação também, né, para as pessoas, para todo mundo entender e respeitar. Exato, né, Maraca? Eu acho que educação e respeito. Eu acho que a gente voltou de uma pandemia muito intolerante e essa questão é fundamental. Como adquirir nessa tolerância depois de um movimento que a gente praticamente teve que se enclausurar dentro de casa? Isso. Gabriel, acabou nosso tempo, mas eu quero já deixar o convite aqui para a gente falar mais vezes, pegar alguns temas específicos e agradecer, cara, agradecer a ajuda nessa questão do cordão de girassol e o que vocês fazem todos os dias. Não posso deixar de mandar um beijo pro Clark, que deve estar... Tá lá o Clark ainda? Tá firme e forte conosco. Então, tá bom. Clark, beijão para você e para todos os seus colaboradores. Só repete pra gente, redes sociais, pro pessoal saber um pouquinho mais. Bom, nós temos o Instagram então, né, Maraca? Vou repetir, ama_RP, e o Facebook Ama Ribeirão Preto. E a gente coloca aí à disposição os nossos mais de 60 funcionários, né, de uma equipe totalmente multidisciplinar, para que possa aqui, né, ter bate-papos tanto com você quanto com as pessoas que precisam. Tá bom, muito obrigado, Gabriel. Gente, ajude a AMA, é importante, a gente conta com você, tá? Muito obrigado a todos, a técnica hoje, quem ficou por conta foi o Rogerinho, então muito obrigado, voltaremos semana que vem, tchau!